Ela está sentada em um tribunal no Mississippi com um sorriso no rosto. Não demonstra nervosismo, não parece assustada, apenas uma tranquilidade desconcertante, como se estivesse aguardando ser chamada para uma consulta médica e não ouvindo o veredicto que pode determinar que ela passe o resto da vida atrás das grades. Carly Gregg havia se convencido de que o júri estaria do seu lado. Sua defesa argumentava que ela era uma jovem doente, uma adolescente cuja mente havia se fragmentado completamente. Os advogados apresentaram ao tribunal a teoria de que ela havia sofrido um colapso psíquico severo, que vozes internas haviam sequestrado o controle dos seus pensamentos naquele dia devastador. E por um tempo, essa estratégia parecia estar funcionando. Os jurados ouviam com atenção. Parte das pessoas presentes na sala começou a questionar se uma garota de 14 anos seria de fato capaz de arquitetar algo dessa magnitude. Então o promotor pressionou o botão de reprodução e tudo se transformou em um instante. A voz trêmula de Heath Smiley tomou conta do ambiente, descrevendo o momento em que ele abriu a porta de casa e foi recebido por tiros. O silêncio na sala era absoluto. O que você está prestes a conhecer é o exato instante em que Carly Gregg compreendeu que o júri jamais voltaria a acreditar em qualquer versão da sua história. O momento em que ela percebeu que não sairia por aquelas portas em liberdade. Não naquele dia, não por décadas. Sua mãe havia sido tirada do mundo. Seu padrasto estava com uma bala alojada no corpo, caído no chão da cozinha. E a prova concreta do que realmente aconteceu naquela tarde havia sido capturada por uma câmera que Carly sequer sabia que estava gravando cada um dos seus movimentos. Este é o caso perturbador de uma aluna exemplar que transformou um revólver 357 Magnum em uma arma de execução dentro da própria casa onde cresceu. Se você ainda não conhece essa história, prepare sua mente, porque o que aconteceu em Brandon, Mississippi, no dia 19 de março de 2024, vai colocar em xeque tudo o que você acredita saber sobre saúde mental na adolescência, sobre assassinato premeditado e sobre como uma simples câmera de segurança doméstica pode desmontar até a mentira mais cuidadosamente construída. Para compreender o que se passou naquele 19 de março de 2024, é preciso antes entender quem era Carly Gregg. Aos 14 anos, ela aparentava ser uma adolescente comum de alto desempenho. Era inteligente, segura de si e bem-humorada. Cursava o 10º ano na Northwest Rankin High School, em Brandon, no Mississippi, a mesma escola onde sua mãe, Ashley Smiley, lecionava matemática todos os dias. Professores a descreviam como educada, dedicada e perspicaz. Suas amigas diziam que ela era divertida, empática e muito fácil de conviver. Na superfície, tudo indicava uma garota feliz, responsável e com um futuro repleto de possibilidades. Ashley Smiley tinha 40 anos e era professora de matemática querida pelos alunos e respeitada por todos os colegas de trabalho. Quem a conhecia falava de uma mulher calorosa, paciente e extremamente dedicada, tanto dentro da sala de aula quanto em casa. Ashley havia sido casada anteriormente com Kevin Gregg, pai biológico de Carly. Kevin enfrentou por muitos anos dificuldades sérias com saúde mental e uso de substâncias. Após o divórcio, Ashley assumiu sozinha a criação de Carly. Em 2020, ela se casou com Heath Smiley, um homem reconhecido por sua postura tranquila e gentil. No começo, Heath e Carly se davam bem. Ele se importava com ela, a apoiava emocionalmente e se esforçava para fazê-la se sentir compreendida. Mas no início de 2024, algo dentro daquela casa havia mudado de forma silenciosa e inquietante. Carly parecia distante, mais fechada, mais retraída do que o habitual, e ninguém conseguia identificar com exatidão o motivo. Por fora, a família ainda aparentava estabilidade e afeto. Por dentro, havia uma tensão crescendo devagar, uma sensação de que algo estava errado, algo que Ashley e Heath percebiam, mas não sabiam nomear. Com o passar dos meses, pequenas rachaduras foram aparecendo. Carly começou a ter dificuldades para dormir. Em alguns dias estava animada e participativa. Em outros, ficava em silêncio absoluto, fechada dentro de si mesma. Inicialmente, os pais atribuíram esse comportamento às oscilações naturais da adolescência. Mas com o tempo, os sinais foram se tornando preocupantes demais para serem ignorados.
Heath chegou a testemunhar que descobriu marcas de automutilação no corpo de Carly. Eram cortes nas coxas, escondidos debaixo das roupas, onde ninguém pudesse ver. Eram superficiais, mas claramente intencionais. Carly estava usando a dor física como válvula de escape para emoções que não conseguia expressar em palavras. E então surgiram revelações ainda mais alarmantes. Os pais descobriram que Carly usava celulares clandestinos, que ela inalava maconha regularmente e que mantinha contato com um namorado mais velho, desconhecido da família. Ela vivia uma dupla existência. De um lado, a aluna dedicada e sociável que todos admiravam. Do outro, uma adolescente que carregava uma dor profunda e a escondia com uma habilidade assustadora. Quando confrontada, Carly reagia com raiva ou se fechava completamente. Não queria falar sobre o que estava sentindo, mas internamente ela travava uma batalha muito mais complexa do que qualquer um ao seu redor conseguia imaginar. A terapeuta de Carly revelaria mais tarde que ela carregava um peso imenso. Sentia que era sua responsabilidade garantir a felicidade da mãe. Queria ser perfeita para Ashley e não suportava a ideia de decepcioná-la. Em dezembro de 2023, Ashley e Heath decidiram buscar ajuda profissional. Encontraram uma terapeuta para ela. E em janeiro de 2024, Carly passou a tomar Zoloft, um medicamento amplamente utilizado no tratamento de depressão e ansiedade em adolescentes. Por um breve período, a situação pareceu se estabilizar, mas por dentro, Carly estava se desintegrando de uma forma que ninguém ao redor conseguia detectar. Ela começou a ouvir vozes que não existiam. A sensação de que a realidade ao seu redor não era de fato real passou a ser constante. Pensamentos perturbadores invadiam sua mente sem que ela conseguisse controlá-los. Ela escrevia sobre essas experiências em seu diário, mas mantinha aquelas páginas longe de qualquer olhar. No dia 12 de março de 2024, exatamente uma semana antes da tragédia, Carly escreveu: "Acho que tive um colapso psicótico mais cedo. Todo o episódio é bastante absurdo. Eu realmente conversei com uma das vozes na minha cabeça. Bem, eu não as ouvia até hoje, mas só as ouço às vezes. Minha companheira particular e eu estávamos praticamente gritando de forma selvagem e insaciável. Graças a Deus que o confronto físico não foi possível. Eu sei que pareço louca." Essa passagem do diário se tornaria uma peça-chave durante o julgamento. Para parte das pessoas, ela era evidência de que Carly genuinamente sofria com sua saúde mental. Para outros, aquelas palavras tinham sido escritas de forma calculada, como preparação para uma justificativa que ela pretendia usar no futuro. No dia seguinte, Carly retornou à sua enfermeira para uma consulta de acompanhamento medicamentoso. Ela relatou que o Zoloft a fazia sentir entorpecida e desconectada da realidade. Por isso, a medicação foi trocada para Lexapro, outro antidepressivo. Essa mudança aconteceu apenas 6 dias antes dos disparos. Naquele momento, ninguém tinha como saber que algo dentro de Carly havia atingido um ponto sem retorno. O dia 19 de março de 2024 começou como uma terça-feira absolutamente comum em Brandon, Mississippi. Ashley Smiley foi trabalhar na Northwest Rankin High School, onde lecionava e onde sua filha de 14 anos, Carly Madison Gregg, estudava. Heath Smiley saiu para o trabalho logo em seguida. Por volta do meio da manhã, um evento aparentemente pequeno colocou em movimento tudo o que viria a seguir. Um colega de Carly, preocupado com o comportamento dela, procurou Ashley na escola. Contou que Carly usava maconha regularmente, que tinha celulares escondidos e que se comunicava com rapazes que a mãe não conhecia. Quem estava perto de Ashley naquele momento relatou que ela não demonstrou fúria. Estava preocupada, mais focada no bem-estar da filha do que na quebra das regras em si. O período letivo terminou. Ashley e Carly voltaram para casa juntas de carro. É a partir daí que as câmeras de segurança assumem a narrativa. Por volta das 15h54, o carro de Ashley entrou na garagem. As duas desceram, entraram na casa juntas e levaram os 2 cachorros da família para dentro. Não havia nada nas imagens que sugerisse qualquer conflito ou tensão visível entre elas. A estrutura física da casa é fundamental para entender o que veio a seguir. A garagem se conecta a uma lavanderia, que dá acesso direto à cozinha. À direita da cozinha fica o quarto de Carly. À esquerda, ao fundo de um corredor, fica o quarto do casal, onde Ashley e Heath dormiam.
As câmeras de segurança cobriam diversas áreas: a garagem, a cozinha e a lavanderia. Gravavam continuamente, fazendo upload das imagens para a nuvem em tempo real. Ashley seguiu em direção ao quarto de Carly. Fazia sentido. Ela havia recebido aquelas informações naquele mesmo dia e ia procurar os itens escondidos. Carly levou os cachorros para o quintal. Por alguns minutos tudo estava em silêncio. Ashley buscava no quarto. Carly estava do lado de fora com os animais. Então Carly voltou para dentro. As imagens mostram ela caminhando devagar pela cozinha, sem pressa, sem agitação. Ela se movia com uma deliberação fria. Lançou um olhar em direção ao próprio quarto, onde sabia que a mãe estava vasculhando seus pertences. E então virou e caminhou na direção oposta, em direção ao quarto do casal. Por volta das 16, Carly entrou no quarto de Ashley e Heath e retirou o revólver 357 Magnum debaixo do colchão. Escondeu a arma atrás das costas enquanto percorria a casa. Menos de um minuto depois, ela atravessou de volta. Caminhava com cuidado, mantendo o braço direito em uma posição forçada e artificial atrás do corpo. Ao passar pela entrada da cozinha, parou e espreitou o ambiente, verificando se Ashley ainda estava no quarto. Depois caminhou até o seu próprio quarto. 3 estampidos quebraram o silêncio da casa. Ashley foi atingida múltiplas vezes na cabeça e na parte superior do corpo. Ela ainda estava viva por um breve instante após os disparos, mas os ferimentos foram fatais em questão de minutos. O legista testemunharia mais tarde sobre a trajetória e o impacto de cada uma das 3 balas. O primeiro tiro atingiu Ashley no ombro, o segundo no pescoço. Qualquer um deles poderia ter sido fatal. Mas o terceiro selou definitivamente o destino de Ashley. Foi disparado a menos de 1 metro de distância, diretamente no rosto, logo acima do olho direito. E então, nos instantes imediatos após tirar a vida da própria mãe, Carly Gregg fez algo que se tornaria o aspecto mais polêmico e minuciosamente analisado de todo o caso. Ela caminhou calmamente de volta até a cozinha e se sentou. O registro de horário das câmeras de segurança é decisivo nesse ponto. Com base na análise do áudio, Carly só ligou para o serviço de emergência às 16h57. Isso significa que houve aproximadamente 10 a 13 minutos em que Carly ficou sozinha na casa com o corpo da mãe. Durante esse intervalo, ela não tentou prestar nenhum socorro, não pediu ajuda. O que ela fez naquele tempo se tornaria o centro do argumento da promotoria de que aquilo não foi uma crise psicótica, nem um momento de insanidade passageira, mas um ato calculado e deliberado, seguido de tentativas metódicas de encobrir o crime e dar continuidade à violência. A câmera da cozinha registra Carly sentada no balcão. Ela ainda segura a arma atrás do corpo, fora do alcance das lentes. Ela pega o iPhone de Ashley, que havia sido deixado sobre o balcão. Carly sabia a senha da mãe. Desbloqueou o aparelho e abriu o aplicativo de mensagens. Enviou uma mensagem para Heath Smiley. "A que horas você chega em casa, querido?" A escolha da palavra era deliberada. Querido era como Ashley chamava Heath. Carly estava se passando pela mãe, tentando convencer Heath de que tudo estava normal em casa e fazê-lo retornar. Heath respondeu que sairia do trabalho em breve e provavelmente chegaria em cerca de 1 hora. Carly respondeu com um emoji de positivo. Em seguida, ela começou a ligar para amigas. Fez videochamadas para várias pessoas nos minutos seguintes ao homicídio. Dizia que havia cometido um erro gravíssimo, que tinha feito algo terrível. Estava chorando, perturbada, mas sem perder a coerência. Quando uma das amigas sugeriu acionar o serviço de emergência, Carly foi enfática. Não ligue para ninguém. Em vez disso, convidou uma amiga específica para ir até a casa. Quando essa amiga chegou, ela não tinha a menor ideia do que encontraria. Carly abriu a porta e perguntou: "Você tem estômago fraco para ver um corpo?" Levou a amiga para dentro e mostrou Ashley caída no chão do quarto. A amiga testemunhou que ficou paralisada de terror, incapaz de processar o que seus olhos estavam vendo, mas Carly não havia terminado. Disse à amiga: "Coloquei 3 nela. Tenho mais 3 para o meu padrasto. Ele está a caminho." E então mandou a amiga se esconder no quintal. Quando Heath chegasse, Carly pretendia terminar o que havia começado. Antes que Heath chegasse, Carly fez algo que os investigadores descreveriam posteriormente como profundamente perturbador. Ela reposicionou o corpo da mãe,
cruzando os braços de Ashley sobre o abdômen, como se a estivesse preparando para um velório. Em seguida, cobriu o rosto da mãe com uma toalha vermelha, ocultando o ferimento do tiro. E enquanto os minutos passavam, a câmera da cozinha registrou mais um detalhe que chocou todos que assistiram ao material. Carly cantarolando suavemente para si mesma, enquanto o corpo da mãe jazia no quarto ao lado. Heath Smiley saiu do trabalho por volta das 17h. Tinha recebido a mensagem que julgava ser de Ashley perguntando quando ele chegaria. Tudo parecia absolutamente normal para ele. Não havia nenhum sinal de alerta. Ao chegar em casa, desceu do carro e se dirigiu à porta que dava acesso à lavanderia e à cozinha. Quando abriu a porta, Carly já estava ali, esperando por ele com a arma na mão. Assim que ele colocou o pé dentro de casa, ela disparou. Uma das balas atingiu Heath no ombro, em uma região perigosamente próxima ao rosto. Mesmo tomado pela dor e pela desorientação, Heath reagiu por instinto. Por ser muito maior e mais forte do que Carly, ele se lançou na direção dela e tentou dominar a arma. Durante a luta corporal, mais tiros foram disparados. Mais tarde, Heath afirmaria que não sabia ao certo quem havia atirado naqueles momentos finais e que seu único pensamento era arrancar a arma das mãos de Carly. Durante todo esse tempo, ela gritava. Não havia palavras, apenas um grito ininterrupto, primitivo, que Heath descreveu como algo aterrorizante, completamente diferente de qualquer coisa que ele havia escutado dela antes. Heath conseguiu finalmente dominar a arma. No instante em que ela saiu das mãos de Carly, a garota correu pelo fundo da casa, saiu pela porta dos fundos e desapareceu pela rua. Heath, ainda em estado de choque e sangrando, começou a percorrer a casa em busca de algum intruso, incapaz inicialmente de aceitar o que havia acontecido. Ainda acreditava que alguém havia invadido a residência e que Carly estava tentando se defender. Então ele entrou no quarto de Carly e encontrou Ashley. Com as mãos trêmulas e o corpo sangrado, ele pegou o telefone e discou para o serviço de emergência. A voz de Heath, na chamada, traduz tudo. Confusão, desespero, dor, o peso devastador de um homem tentando compreender o incompreensível. Ele relatou ao atendente que a filha havia tentado atirar nele, que a arma estava na bancada da cozinha, que havia uma bala ainda no tambor e que sua esposa estava morta no chão do quarto. As equipes de resgate e de segurança chegaram em minutos. A tranquila rua Ashton Way, em Brandon, Mississippi, foi inundada por sirenes e luzes intermitentes enquanto os socorristas corriam contra o tempo. Enquanto os socorristas prestavam atendimento a Heath e os agentes vasculhavam cada cômodo da residência, outras equipes já peignavam o bairro em busca de Carly. Ela havia fugido a pé, saltando cercas e cortando quintais, desaparecendo no labirinto de ruas residenciais sem que ninguém soubesse ao certo para onde havia ido. Um policial que patrulhava a Farmington Boulevard, a apenas algumas ruas da casa dos Smiley, avistou uma figura pequena parada perto de uma vala de drenagem. Era uma garota que parecia ainda mais jovem do que sua idade. Desorientada, com os olhos perdidos, era Carly. O policial parou o veículo e se aproximou com cautela. Ela admitiu ter participado do ocorrido sem oferecer resistência. Foi algemada e colocada no banco traseiro da viatura. Dentro do carro, Carly perguntou repetidas vezes se Heath estava bem e se ele sobreviveria aos ferimentos. A viatura fez uma parada para que os agentes pudessem coletar resíduos de pólvora nas mãos dela, determinando qual havia sido usada para disparar a arma. De volta à casa, os investigadores se depararam com um cenário que deixou até os mais experientes em silêncio. Havia evidências em todos os lugares. Imagens de múltiplas câmeras de segurança, registros de mensagens, histórico de chamadas telefônicas e vestígios físicos espalhados por toda a propriedade. Quando tudo foi reunido e analisado em conjunto, o quadro do que havia acontecido naquela tarde ficou cristalino. Mas o que os investigadores não conseguiam resolver, e o que se tornaria o eixo central do julgamento, não era o que Carly havia feito, era o porquê. Todos sabiam o que ela havia cometido. A questão real era, ela agiu no meio de um colapso psíquico completo ou sabia exatamente o que estava fazendo em cada passo? Carly Madison Gregg foi inicialmente encaminhada a uma unidade de detenção juvenil, mas essa situação durou pouco. Dada a gravidade extrema dos crimes e a natureza calculada dos atos, os promotores decidiram processá-la como adulta. Ela respondeu por 3 acusações:
homicídio em primeiro grau pela morte de Ashley Smiley, tentativa de homicídio pelo ataque a Heath Smiley e adulteração de provas por ter ocultado uma das câmeras de segurança da cozinha. Segundo a legislação do Mississippi, o homicídio em primeiro grau admite apenas 2 sentenças possíveis: prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional ou prisão perpétua sem qualquer possibilidade de liberdade. Por ser menor de idade, a pena capital estava fora de questão. A Suprema Corte havia decidido anos antes que executar alguém por um crime cometido na menoridade era inconstitucional. Ser processada como adulta significava que Carly seria mantida em uma unidade adulta, mas por ainda ser menor de idade, precisava ser separada dos demais detentos. Na prática, isso se traduzia em confinamento solitário. Durante os 6 meses seguintes, de março de 2024 até o início do julgamento em setembro, Carly Gregg passou entre 23 e 24 horas por dia completamente sozinha em uma cela. Nenhum contato com outros presos, interação mínima com os agentes. Seus únicos visitantes regulares eram os advogados de defesa. O isolamento é devastador para qualquer ser humano, mas para uma adolescente de 14 anos que já carregava um histórico delicado de saúde mental, aquelas condições representavam uma camada adicional de sofrimento. Sua equipe de defesa argumentou que o confinamento solitário estava agravando significativamente os sintomas de Carly e violava seus direitos enquanto menor. O juiz, no entanto, decidiu que não havia alternativa legal. A legislação do Mississippi exigia que menores processados como adultos fossem mantidos separados da população carcerária adulta. Se isso implicava isolamento total, assim seria. Enquanto isso, ambos os lados preparavam suas estratégias para o julgamento, construindo narrativas completamente opostas sobre quem era Carly Gregg e o que havia de fato ocorrido naquele 19 de março. A versão da promotoria era direta e objetiva. Carly Gregg era uma adolescente que vivia uma dupla vida, usando substâncias, mantendo relacionamentos escondidos e ocultando celulares clandestinos de seus pais. Quando a mãe descobriu tudo e foi vasculhar o quarto, Carly tomou uma decisão fria e premeditada de eliminar Ashley. A serenidade registrada pelas câmeras de segurança demonstrava plena consciência do que havia feito. As mensagens enviadas do celular da mãe para Heath evidenciavam planejamento e capacidade de enganar. A forma como o corpo foi reposicionado revelava uma perturbadora ausência de remorso. E a tentativa de atacar Heath demonstrava que aquilo não foi uma explosão momentânea de descontrole, mas um plano deliberado de atingir ambos os responsáveis pela casa. Sim, Carly enfrentava algumas dificuldades emocionais como ansiedade, episódios de tristeza e os desafios típicos da adolescência, mas nada que a tornasse legalmente incapaz de discernir o certo do errado. Ela sabia que machucar alguém era errado, e o fato de ter tentado encobrir tudo logo após os disparos mostrava que ela compreendia que suas ações eram ilegais. A narrativa da defesa era radicalmente diferente. Para os advogados de Carly, ela era uma criança profundamente adoecida que havia sofrido por anos, com condições que ninguém havia conseguido diagnosticar ou tratar adequadamente. Ela carregava uma predisposição genética séria a transtornos psiquiátricos graves, herdada do pai biológico, que sofria de esquizofrenia e transtorno bipolar. Carly teria começado a ouvir vozes desde cedo, possivelmente já aos 9 anos de idade. Experimentava dissociação, episódios de desrealização e pensamentos intrusivos que a aterrorizavam. Havia anos se machucando como forma de lidar com emoções que transbordavam sua capacidade de suportar. E então, apenas 6 dias antes do crime, sua medicação havia sido trocada de Zoloft para Lexapro. Para alguém com transtorno bipolar subjacente não diagnosticado, esse tipo de alteração medicamentosa pode desencadear episódios maníacos agudos ou intensificar drasticamente sintomas psicóticos. No dia 19 de março, segundo a defesa, Carly estava em meio a uma crise psicótica total e absoluta. Pela legislação do Mississippi, para ser considerada inocente por razão de insanidade, a defesa precisaria provar que, no momento do crime, Carly não compreendia a natureza e as consequências dos seus atos, ou que não sabia que o que estava fazendo era errado. É um critério extraordinariamente difícil de ser cumprido. Defesas baseadas em insanidade
obtém êxito em menos de 1% dos casos criminais. Mas a equipe de Carly acreditava ter evidências suficientes para alcançar esse patamar, e se conseguissem, Carly não iria para uma prisão. Seria encaminhada a uma instituição psiquiátrica para tratamento. Com estabilização e avaliação contínua, haveria a possibilidade, mesmo que remota, de ela um dia ser liberada. Mas primeiro seria necessário convencer 12 jurados. E antes mesmo de o julgamento começar, a promotoria apresentou uma proposta. Em agosto de 2024, semanas antes do início do processo, o Ministério Público ofereceu à defesa um acordo. Carly poderia confessar sua culpa pelas 3 acusações e, em troca, o Estado recomendaria uma pena de 40 anos de reclusão. As demais acusações seriam incorporadas ou encerradas dentro dessa sentença. 40 anos. Para uma garota de 14 anos, isso significava não sair da prisão antes dos 54. Toda a adolescência e a maior parte da vida adulta consumidas atrás das grades, mas quando chegou o momento de decidir, Carly fez algo que ninguém esperava. Diante do juiz, ela rejeitou o acordo. Escolheu enfrentar o júri. Seus advogados respaldaram a decisão. Acreditavam ter uma defesa de saúde mental robusta e que, ao conhecer o histórico completo de Carly e ouvir os especialistas, os jurados enxergariam não uma criminosa calculista, mas uma menina perturbada que precisava de cuidado. Carly sentou à mesa da defesa ladeada por seus advogados. Parecia ainda mais jovem do que 14 anos. Durante todo o julgamento, foi vista chorando com frequência, tapando os ouvidos durante os depoimentos mais impactantes, aparentando genuinamente não suportar o que estava sendo exibido e narrado na sala. Testemunhas que a conheciam descreveram uma garota doce, afável, sem qualquer traço de crueldade ou frieza. E então Heath precisou descrever o momento mais devastador de todos. Entrar no quarto e encontrar Ashley. Quando perguntado o que havia feito ao ver o corpo da esposa, ele respondeu em voz baixa que havia verificado o pulso, movido a toalha e ligado para o serviço de emergência. O silêncio na sala era cortante. Apenas o choro suave de Carly à mesa da defesa quebrava aquela atmosfera pesada. À medida que os depoimentos avançaram, o foco do julgamento se deslocou do que Carly havia feito para o estado mental em que ela se encontrava no momento em que fez. Ambos os lados trouxeram especialistas em saúde mental, e cada um pintou um retrato completamente distinto da mesma garota. A promotoria chamou 4 especialistas que a haviam avaliado após a prisão. Todos concordaram que Carly era uma adolescente com dificuldades reais, ansiedade, depressão e histórico de automutilação, mas nenhum a considerou legalmente insana. Seus depoimentos enfatizaram intenção e consciência, argumentando que cada ação de Carly naquele dia foi deliberada. Ela sabia o que estava fazendo e sabia que estava errado. A promotoria destacou a sequência de comportamentos: desbloquear o celular da mãe, replicar o tom e o vocabulário de Ashley nas mensagens, atrair Heath de volta para casa. Para a acusação, esses não eram os atos de alguém em colapso, eram os movimentos de alguém com controle e intenção. Nem mesmo a terapeuta que havia acompanhado Carly antes do crime havia identificado qualquer sinal de psicose, delírio ou tendência à violência. Os peritos médicos reconheceram que a troca de medicação poderia ter causado efeitos colaterais, mas afirmaram que a dosagem era padrão e a mudança clinicamente apropriada. Não havia, segundo eles, evidência de que poderia ter provocado uma ruptura psicótica. Ao fim do julgamento, a sala estava dividida entre 2 visões irreconciliáveis. A defesa retratava Carly como uma criança fragilizada, cuja mente havia se partido sob o peso de uma doença mental severa e de uma intervenção medicamentosa mal cronometrada. A promotoria a descrevia como uma adolescente metódica que planejou e executou seus atos com precisão. Qual das 2 versões o júri escolheria acreditar, definiria para sempre o destino de Carly Madison Gregg. A advogada de defesa, Bridget Todd, encerrou sua fala com emoção visível. Pediu ao júri que enxergasse Carly não como um monstro, mas como uma criança doente de 14 anos que precisava de tratamento, não de uma vida inteira encarcerada. O que parecia planejamento, argumentou Todd, era na verdade o caos de uma mente que havia perdido o contato com a realidade. Essa tragédia não destruiu apenas uma vida, destruiu 3. O júri deliberou por menos de 2 horas,
um indicativo poderoso de que havia chegado a uma conclusão clara e unânime muito antes do que qualquer um dos lados esperava. O veredicto foi lido em voz alta. Culpada de homicídio em primeiro grau, culpada de tentativa de homicídio, culpada de adulteração de provas. A defesa de insanidade havia sido rejeitada de forma categórica. O júri estava de acordo com a promotoria. Carly sabia exatamente o que estava fazendo. A fase de sentença veio em seguida. Pela lei do Mississippi, o júri tinha 3 caminhos: prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional, prisão perpétua sem qualquer possibilidade de liberdade condicional, ou transferir a decisão para o juiz. A sentença proferida foi prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Para a tentativa de homicídio, outra pena de prisão perpétua, a ser cumprida de forma simultânea. Com apenas 15 anos de idade, Carly Madison Gregg foi condenada a passar o restante da vida na prisão. A reação foi dividida. A família de Ashley Smiley sentiu que a justiça havia sido feita. Outros ficaram com o coração partido diante da ideia de uma criança sendo enterrada viva pelo sistema penal. Carly chorou em silêncio enquanto os agentes a conduziam de volta à unidade de detenção, onde permaneceria até ser transferida para uma instalação adulta. O caso de Carly Gregg se encerrou sem qualquer sensação de vitória para nenhuma das partes. Apenas o peso permanente de uma tragédia que despedaçou uma família inteira. O pai biológico de Carly, Kevin Gregg, falou à imprensa afirmando acreditar que a doença da filha era hereditária e que o sistema havia falhado com ela muito antes de qualquer crime acontecer. A equipe de defesa solicitou um novo julgamento, alegando que evidências cruciais de saúde mental haviam sido excluídas indevidamente, especialmente o relato de Kevin sobre as alucinações que Carly teria apresentado ainda na infância. O juiz Dwayne Arthur negou o pedido, concluindo que mesmo se essas evidências fossem admitidas, não seriam suficientes para alterar o veredicto. A defesa recorreu ao Tribunal de Apelações do Mississippi, embora reversões nesse tipo de caso sejam estatisticamente raras. Por ora, Carly permanece em uma unidade correcional juvenil em Pearl. Ao completar 18 anos, será transferida para a Penitenciária Central do Mississippi, onde cumprirá sua pena perpétua. Sua advogada, Bridget Todd, continua afirmando publicamente que o sistema falhou com Carly, que uma criança com transtornos mentais graves jamais deveria ter sido julgada como adulta. A promotoria mantém sua posição. A justiça foi feita e Carly agiu com plena consciência do que estava fazendo. O recurso pode levar anos para ser julgado, e mesmo que seja aceito, o resultado seria um novo julgamento, não a liberdade. Por enquanto, ela permanece atrás das grades. 15 anos de idade, uma vida inteira determinada pelo que aconteceu quando tinha 14. Se esse caso te fez refletir sobre saúde mental, sobre o sistema judiciário e sobre as fronteiras tênues entre doença e responsabilidade, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você quiser continuar nessa linha, o próximo caso que separei para você é ainda mais perturbador. Te vejo lá.